Você é uma pedra viva. Como assim? Bom dia para você, Deuteronômio capítulo 27, e vamos entender isso aqui. Porque essa expressão pedra viva, só o apóstolo Pedro utiliza na sua primeira carta, no capítulo 2. Mas aqui, Deuteronômio 27 vai trabalhar sobre essa pedra mesmo. O que é isso? Poxa vida, pedra é pedra. Calma que você vai entender, tá bom? Então vamos aos pouquinhos aí, vou fazendo as ligações, porque o Senhor Jesus fala sobre isso em Mateus 16, Paulo fala sobre isso em Efésios 2 e Pedro confirma isso lá na frente. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Do versículo 1 até o versículo 10, Moisés pede para o povo de Israel levantar, olha só, versículo 2 aqui, umas grandes pedras e as caiarás. O que é isso? Levantou essas pedras que a gente não sabe que tamanho que é, não sabe a largura, não sabe medida nenhuma, mas umas grandes pedras e vai escrever nelas, vai lapidar nelas a lei de Deus, toda a lei de Deus. Aí você imagina que tamanho que eram essas pedras, porque elas seriam colocadas no Monte Ebal, para todas as 12 tribos terem acesso, visualização e pelo menos entenderem e crerem novamente na lei do Senhor, que os levitas ensinariam, os sacerdotes ensinariam, mas estariam ali como uma recordação para algo que é fixo, imutável. Por que foi feito numa rocha? Porque realmente a rocha simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha, ele é a pedra principal, ele é a nossa base, nosso sustento, nosso fortalecimento. É ele, é ele. E por que eu estou falando isso? Que eu estou reforçando isso? Porque lá em Mateus capítulo 16, vamos abrir lá para você entender, tá? É uma palavra que Jesus fala para Pedro. Isso aqui é interessante. Depois a gente fala para a carta de Pedro também. Olha só o que Jesus fala para Pedro no versículo, a partir do 15, para a gente entender. Disse-lhe, e vocês quem dizem que eu sou? Jesus perguntando. Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Pedro, porque não foi carne e nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, presta atenção, hein? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem que é esta pedra que Jesus disse? É ele mesmo, não é Pedro, não é você, não sou eu, é ele mesmo. As portas do inferno não prevalecem contra o nosso Senhor Jesus. A palavra de Deus é fiel, imutável, permanece até o fim, é maravilhosa para o ensino, disciplina, discernimento, para tudo, para orientação. Ela nos mostra o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Ele é a pedra principal da esquina. Você já escutou sobre isso? Então para de colocar homens acima do nosso Senhor Jesus. Para de seguir linhas doutrinárias que acham que homens irão resolver, que os apóstolos vão resolver, que não, é Jesus Cristo. Jesus é o nosso Deus, nosso Senhor, aquele que se sacrificou naquela cruz do Calvário por amor a você e a mim. Ele é a resposta da nossa oração, é Ele quem nos ouve, Ele que é o intermediador entre Deus e os homens, é Jesus, é Ele, o santo, o puro, o rei, o Deus, é Ele, é Jesus. Então, a gente vai entender isso também com o que o apóstolo Paulo fala, Efésios capítulo 2, vamos lá, a gente vai passear um pouquinho pelo Novo Testamento, viu? Olha só, pessoal, Efésios, no capítulo 2, versículos 19 e 20, olha só o que diz, ó. Assim, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, ou seja, você sabe dessa palavra, você conhece essa palavra, mas agora vocês são concidadãos dos santos e da família de Deus. E agora, edificados sobre o quê? Edificados sobre o quê? Presta atenção, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De qual que é? Quem que é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Jesus Cristo, que é a principal pedra da esquina. Olha só, Paulo reforça sobre isso. É Jesus, a pedra da esquina. É Ele quem não muda. Ele é o nosso sustento, nossa base, nosso fiel firmamento. É Ele. E olha o que Pedro, vamos lá, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, vamos ler ali. Esse aqui é fundamental também, olha só. E agora para você entender por que você é uma pedra viva. Por que você é uma pedra viva? Pedro fala, chegando-vos para Ele, a pedra viva. Jesus, a primeira pedra viva aqui. Só que foi reprovada, na verdade. Está escrito aqui, ó, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa.
Os homens desprezaram Jesus. Não é o Messias, não é Deus, não é isso, não é aquilo, não. Mas Pedro já disse aqui, ó, mas para Deus ele foi eleito e precioso, porque era filho de Deus, porque é filho de Deus, ele é o nosso Senhor. E agora ele fala aqui, ó, vocês também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E aí ele continua no versículo 6, olha só. Pelo que também na Escritura se contém. Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Isso aqui é uma citação de Salmo 118, verso 22. Pessoal, de uma vez por todas, entenda, Jesus Cristo é o único que tem para você e para mim a paz que excede todo entendimento. Aquilo que nós buscamos, aquela direção que nós queremos, aquela resposta, aquela solução, tudo que nós queremos, o propósito da nossa vida, tudo é através do nosso Senhor Jesus. Não existe outro meio, outra situação, homens, coisas, palavras, não, é Jesus Cristo quem nos mostra o caminho certo. Ele é fiel e verdadeiro, ele é a base, ele é a rocha. E aqui Paulo fala, Pedro fala, os apóstolos falavam, os profetas falavam, sempre foi Jesus, sempre foi Jesus. Então, que você creia nisso, que ele é a pedra principal. Se você está passando por alguma situação que você fica meio perdido, que você já tem buscado tanta solução em algum meio, em alguma situação, em dinheiro, em pessoas, você fica na dúvida, você fica perdido, você não sabe sua origem, você não sabe, você fica perdido. Que você busque em Jesus Cristo, que você busque no Senhor Jesus essa resposta. Dobre os seus joelhos no seu quarto e clame a Ele. Fale, Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração para que eu veja que o Senhor é a minha rocha, é a minha fortaleza. Que você possa enxergar isso hoje. E eu tenho uma boa notícia para você. Ele ouve lá dos céus e Ele quer mudar o seu coração. Ele quer fazer parte da sua vida, porque Ele mesmo disse, estou com vocês todos os dias, até o final dos tempos. O que faz separação entre nós e nosso Deus são os nossos pecados. Mas eu tenho mais uma boa notícia para você. Ele pagou tudo, ele pagou o preço dos nossos pecados e das maldições que lá atrás, vamos voltar para Deuteronômio 27, olha só, Deuteronômio capítulo 27, ele vai falar ali do versículo 11 em diante sobre as maldições, aquelas rebeldias que o povo muitas vezes fazia, aplicava e separava de Deus, porque o nosso Deus é santo e ele pede que nós sejamos santos. Ou seja, do versículo 11 até o versículo 26, você vai ver cada maldição que se refere a uma prática pecaminosa, aquilo que nos afasta do Senhor. Mas eu digo para você que se tudo isso que está descrito aqui, você fazia lá atrás, ou no tempo da sua ignorância, ou você ainda que está me assistindo agora, você aplica alguma dessas coisas, você tem a oportunidade hoje de se arrepender dos seus pecados, pedir perdão por tudo isso e entender que lá em Gálatas capítulo 3, vamos abrir lá para você entender isso, tá? O Senhor Jesus pagou tudo e hoje você tem uma oportunidade de você deixar o seu coração com Ele, porque olha o que Ele faz. Isso aqui é maravilhoso, tá? Versículo 12, vai. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Entenda isso, pessoal, de uma vez por todas, e para finalizar o vídeo aqui. Você pode entregar hoje o seu coração a Jesus Cristo. Você pode simplesmente falar assim, Senhor Jesus, eu não quero mais viver uma vida longe de Ti. Eu quero jogar fora tudo isso. Por favor, não considere o tempo da minha ignorância e me perdoe pelas minhas falhas e pecados. Hoje eu quero ser salvo pelo Senhor. Faça essa oração agora no seu lugar, aí onde você estiver. Senhor, me perdoe pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu te reconheço como meu Deus, como meu Senhor. E eu jogo essa vida fora e eu quero passar por esse novo nascimento que o Senhor me ensina. Que no meu coração esteja gravado as suas palavras, meu Senhor Jesus. E que eu siga o fiel e verdadeiro, o único, meu Deus, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Essa é a oração que você deve fazer agora, tá? Porque Ele está te chamando. Um grande abraço para você, é isso. Nos vemos no 28. Deus abençoe.